Fala, povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai falar sobre escravidão. E aí eu começo com uma pergunta para você. Você, hoje, se fosse permitido, se fosse aceito, você teria uma pessoa escravizada? Você compraria um escravo? Parece estranha essa pergunta? Parece violenta? Então calma aí. A gente vai falar de escravidão diferenciando a escravidão do mundo antigo, tipo assim, Grécia, Roma, África, qual tipo de escravidão existia ali, e a escravidão do mundo moderno, aquela escravidão que vem ali com o projeto colonial, com a colonização da América, América Portuguesa, América Espanhola, a gente vai chamar de escravidão moderna. Por que eu te fiz essa pergunta no começo do vídeo? Porque eu não sei se você sabe, mas você deve saber que existem milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas no mundo ainda trabalhando num regime análogo à escravidão. Então, tipo assim, às vezes a gente trata a escravidão como se ela não existisse. Ela pode ser hoje um sistema não vigente, não pode estar funcionando como um sistema econômico estruturado, oficializado e tal. Mas a escravidão existe, cara. Tem um monte de gente aí trabalhando análogo à escravidão. Então fique esperto nisso, porque a gente precisa pensar na atualidade também. Porém, se a gente for olhar para a história da escravidão, a gente pode fazer uma diferenciação básica assim para a gente começar a tentar entender a diferença. Primeiro, no mundo antigo, ou a escravidão antiga, a escravidão na Idade Antiga, aquela escravidão que vigorou ali, tipo quando você estuda Grécia, Roma, ou mesmo quando se fala de África, tá? Até o século XIV, século XV e XVI mais ou menos. Por que uma pessoa era escravizada? Uma pessoa não era escravizada no mundo antigo por uma questão racial. Então já presta atenção nessa diferença aí. A escravidão ela poderia acontecer por dívida. Você reclama do SPC do Serasa, ó, você poderia virar um escravo por dívida, para poder pagar a sua dívida. Se você é um pobre, está devendo tal, você já hipotecou tudo que você tinha, cara, tua terra, tua família, teus animais, enfim, a única coisa que você pode hipotecar agora é a sua liberdade. Então você vira um escravo por dívida. Ou você pode também ser escravizado por uma conquista militar. O seu povo foi conquistado por um outro povo e aí você virou escravo na mão dessa galera. Ou em algumas sociedades, por exemplo, na África, você tem escravidão ali por punição de algum crime, por exemplo, você tem alguns acordos sociais ali que acabam escravizando algumas pessoas, mas nunca tinha uma conotação assim racial e também não era um sistema econômico organizado. É essa a diferença para a escravidão que vai aparecer depois ali na mão dos portugueses, tendo contato com a África e trazendo essa mão de obra para a América. Tá rolando na Idade Moderna um projeto colonial que tem a ver com o antigo regime lá da Europa, você já sabe o que é isso, e aí você tem uma metrópole colonizando alguns territórios, que nós vamos chamar de colônia. Nessas colônias você vai montar tipo um sistema de produção, por exemplo, cana-de-açúcar. Vai precisar da mão de obra. Então, o interesse e a produção desse interesse da Europa sendo produzido aqui na colônia, na América no caso, com uma mão de obra que vem da África. Então a diferença está exatamente aqui. Essa escravidão moderna, ela é um grande negócio, tanto é que vai ter aí o tráfico negreiro e tal, né? E ela está atendendo uma lógica global, ela está atendendo aos interesses de outros lugares num sistema complexo já, alguns vão dizer que é o início da globalização. Então você tem a escravidão como uma mercadoria dentro desse processo, entendeu? Essas pessoas que são vendidas, então elas são vendidas como mercadoria dentro desse processo. E ao longo do tempo você vai perceber o seguinte, como não dá para justificar essa escravidão para falar assim, eu estou te escravizando só porque eu quero ganhar dinheiro, ou eu estou te escravizando por dívida, não é. É por conquista militar, não é. Então, como é um negócio, ele precisa de uma legitimação. Aos poucos, essa legitimação ela vai sendo dada pela questão racial. Então, vai se construindo um discurso racial em cima dessa escravização moderna, que é essa que vigorou aqui na América Portuguesa e no Brasil, e aí sim esse negócio, né, vai ter uma fundamentação racial para justificar, para legitimar essa escravidão, porque afinal de contas a pessoa tem que pôr a cabeça no travesseiro e tem que dormir, tem que achar que está fazendo uma coisa certa. Detalhe, a igreja vai ter um papel fundamental, a igreja católica tem um papel fundamental na legitimação desse processo da escravização dos negros africanos que vão vir para a América, né? E tem a escravização também, em outra medida, de uma outra forma, dos indígenas que estavam aqui. Mas isso é um outro assunto para um outro vídeo. Aqui nós diferenciamos a escravidão do mundo antigo e a escravidão do mundo moderno, tá bom?
tem uma diferença aí de mercado, né, de mercadoria, e uma questão racial por trás disso. Então toma muito cuidado com aquela história de que, mas os próprios negros se escravizavam lá e depois aqui só continua. Não, 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 foi diferente, inventaram uma coisa nova ali. Hoje em dia, você já viu alguém escravizando um italiano e falar, não, mas os romanos também se escravizavam, então não. Essa justificativa não serve lá e também não vai servir para os negros africanos. Quando isso acontece, tem uma falácia aí, que também tem a ver com uma questão racial. Beleza? Mais um videozinho rápido aqui de história. Bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado.